Hoje eu queria pedir a vocês que rezassem comigo, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Obrigada. Vamos sentar. Nós estamos vivendo o século XX, e o século XX já tinha sido dito pelos teólogos que seria o século neuronal. E é o que nós estamos vendo, né? É o século da depressão, é o século da ansiedade, é o século onde até as crianças, né, estão deprimidas, até as crianças estão recebendo remédio contra a ansiedade, né? Nunca se viu tanto tentativa de autoextermínio, nunca vimos tantas pessoas que conseguiram chegar ao fim disso. Então é um século que é como se a gente estivesse vivendo uma noite escura, e uma noite prolongadamente escura. Quando o mundo está nesse nível de sofrimento, está um nível de sofrimento mesmo, está brincadeira, a igreja é chamada a dar uma resposta. Mas a igreja que eu estou dizendo não é a igreja templo, a igreja que eu sou, a igreja que você é, a igreja que cada um de nós somos. Quando é que nós vamos tomando consciência que nós somos igreja? À medida que a fé vai aprofundando, à medida que nós vamos tomando, né, consciência do nosso papel, à medida que nós vamos interiorizando a fé, nós vamos nos posicionando como igreja. Então eles esperam, o mundo olha para nós, que já somos o resto do resto, né? Nós somos um grupo muito pequeno que crê em Deus, e que de verdade assume a fé, e que de verdade vive uma vida que quer viver de forma a agradar a Deus. É um grupo pequeno. Esse grupo, todo mundo olha e quer uma resposta. E qual a resposta que nós somos chamados a dar ao mundo? O que o mundo olha para nós e espera o quê de nós? Uma resposta de quê? De amor. O mundo espera de cada um de nós uma resposta de amor. Porque o amor é a única coisa que tem credibilidade. Então é isso que se espera de mim, de você, de onde você estiver. É por isso que nós seremos conhecidos, não é assim que Jesus disse? Vocês sereis conhecidos pelo amor. Mas é difícil. Mas tem uma pessoa que sabe o caminho. É Nossa Senhora. Toda vez que eu vou falar dela, eu tenho que chamar São Miguel. Porque ela põe fogo no inferno. Nossa Senhora, imagina, ela é a mulher do amor. Né? Maria, vocês imaginem que ela reúne nela as 3 formas do amor. Ela acolhe o amor que vem de Deus. Ela corresponde, ela tem uma resposta a Deus. E ela divide esse amor, né? Ela consegue partilhar esse amor, que é o que a gente espera de nós. Vocês imaginam que Maria foi por causa da total, incondicional obediência dela a Deus, que ela gerou na carne, para cada um de nós, ela gerou o Filho de Deus. Pode imaginar o que significa isso? Esse mistério da encarnação é realmente algo que nos deixa sem fala. Ela, pela obediência dela, ela gerou para nós, na carne, o Filho de Deus. Então Maria nos deu de presente Jesus. Quando é que a igreja nasce? Quando que a igreja nasceu? Quando Maria disse sim a Deus. A igreja nasceu. Então nós precisamos de aprender com a Nossa Senhora. E é isso que eu quero conversar hoje. Muitas vezes a gente não tem um conhecimento de Nossa Senhora. Muitas vezes, apesar da gente ser cristão, católico, a gente sabe que Nossa Senhora é mãe de Deus, esposa do Espírito Santo. Só. A gente não aprofundou a relação com ela. E não sabemos o que aprender dela.
E se a gente for na palavra de Deus, né? Como é que ela vai nos ensinar esse caminho? Está tudo na palavra. Tudo. Tudo que fala de Nossa Senhora é muito pouquinho, porque foi só o que ela permitiu. Quando vocês lerem alguns livros místicos, de místicos, né, de grandes doutoras da igreja, vocês verão que o que Nossa Senhora orientou os apóstolos a ser dito, que foi permitido, foi muito pouco, mas o necessário, se a gente souber perceber, o necessário. Vocês imaginem que ela foi a primeira que soube do anúncio da salvação. Pois o anjo não chegou até ela e disse: você é cheia de graça? Pode imaginar, quando ela recebeu esse anúncio, você vai ser mãe do Filho de Deus. E conceberás e darás à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel. E ela acolhe isso, né? Ela aceita esse desafio, né? E assume todo esse projeto da salvação de Deus. Todo mistério, né? Tudo que é mistério de Deus é mistério de amor, né? Esse mistério da salvação, quanto mais você medita, mais encantada a gente fica. E ele pega aquela menina humilde, aquela menina tão simples, e convida, né? E faz uma proposta para ela, né? Porque Deus não impõe, né, gente? Deus propõe. E ele espera uma resposta. Né? Há muita história, o pessoal fala que, né, as pessoas que fazem um enredo, uma situação amorosa, diz que os anjos ficaram todos paralisados esperando a resposta dela, e que ela fala sim a Deus, que ela não nega a Deus. Vocês imaginem, como é que você grávida viveria sabendo que você estava gerando o Filho de Deus? Como é que ela viveu? Na interioridade. Maria ela viveu para dentro, né? Meditando, você pode imaginar o que é gerar um Filho de Deus. Então ela viveu na interioridade. Na verdade, o quanto que nós somos dispersos, né? O mundo nos puxa, nós estamos sempre fora de nós. Que dificuldade é estar em casa, não é? Em casa, que eu estou dizendo, é dentro de nós mesmos. Santo Agostinho dizia assim: hoje Deus vai me visitar, eu espero estar em casa. A gente sempre está fora. Maria viveu dentro dela, meditando nisso, porque eu fico imaginando que a gente tem que entender que ela foi muito humana. É tudo assim, não teve... Imagina, o anjo fez a proposta e disse a ela: Maria, você é cheia de graça, você vai conceber, vai dar à luz um filho, o Espírito Santo virá sobre ti. Tá, ok, foi embora. Foi assim que aconteceu, foi embora. O que mais aconteceu? Maria é tão interessante, né? Porque ela viveu essa interioridade, ela foi meditar tudo isso, mas ela não ficou parada nela. Maria disse o sim, aceitou, e a partir desse momento ela foi completa obediência a Deus, né? Completa entrega a Deus, né? Deus pegou Maria, levou de Nazaré para Caná, de Caná para o Egito, foi andando com Maria e ela foi. Para onde Deus mandou, Maria andou, até parar nos pés da cruz. Nós, aonde Deus manda, você faz milhões de questionamentos para Ele, fala, assinar a resposta certa. Eu posso ir para cá, não posso, vou para lá cá. É verdade. Qual o risco que eu corro? Vocês imaginem isso. Eu fico pensando nisso. Né? A total entrega dela a Deus. A partir daquele momento, tudo que ela fez foi viver em função de Deus. A partir daquele momento, ela viveu somente para Deus. Enquanto grávida, viveu ali gerando aquele... Você pode imaginar qual a única pessoa no mundo que teve a experiência de ver Deus crescer dentro dela. A gente, né, a grande maioria das mulheres que passa pela maternidade fica tão encantada com aquele corpo dela sendo transformado. Imagina Maria gerando Deus. Vocês imaginem. E aí, na época de ter o neném, é levada lá para Belém. Qual de nós ia dar conta de andar grávida, assim, sentada, montada num burrinho? Hoje se reclama de qualquer coisa se a temperatura não está adequada. E ela foi montada no burrinho. Já no finalzinho, para ter neném, todo mundo que é grávida aqui sabe o peso. Já teve grávida. E ela foi, e todas as portas se fecharam. Vocês imaginam o lugar onde ela colocou esse menino? Mas ela trouxe para o mundo o maior tesouro, né? Qual o maior presente que Maria deixou para o mundo, né?
Jesus. E Jesus deu 2 grandes presentes à humanidade. Porque depois da Eucaristia, que a gente não tem palavras para esse mistério da Eucaristia, um Deus conosco, Jesus nos deu ela, como mãe. Né? A gente não precisa saber o caminho, não. Segura na barra da saia da mãe, deixa a mãe andar, a gente vai agarrado nela, porque a gente acha o caminho. Ela mostra o caminho. Então, imagina, ela foi mandada para lá, teve Jesus. E você imagina cada coisa que ela escutou, né? Desde dos magos, desde os pastores, que quando tiveram a revelação dos anjos, e tudo isso ela guardava, né? Ela meditava. Porque com quem ela ia conversar tudo isso? Logo quando ela recebeu a notícia que ela conceberia, o anjo disse para ela que Isabel também estava grávida. Então ela foi ajudar, né? Ela foi partilhar. Ela foi levar, qual foi o primeiro batizado no Espírito Santo? Qual foi a primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo? Quem? João Batista. Quando Nossa Senhora chegou e saudou Isabel, o menino saltou de alegria no ventre dela. Ele foi batizado naquele momento pelo Espírito Santo. Alegria é dom de Deus, né? Alegria é assinatura do Espírito em nós. Então ele foi batizado naquele momento pelo Espírito Santo, né? E ela ficou lá a serviço, foi ajudar Isabel. Ficou à toa sentada falando, eu sou a mãe do Salvador, não. Qual que foi a palavra que Isabel falou para Maria? Não foi cheio de graça. O que Isabel falou para Maria? Que honra a mãe do meu Senhor vem me visitar. Mas que mais? Bem-aventurada és tu, por quê? Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditaste. Então irá cumprir na sua vida o que o Senhor disse. Qual a nossa diferença com Maria? Entre todas, né, gente? Discretamente, só nesse pedacinho. Acreditar. A fé. Vocês imaginem qual a promissória que deixou o cartão de crédito, falou, Maria, vai te dar uma despesinha? Então aqui está o cartão de débito, conta direta no céu. O que foi deixado para ela? Nada. Como é que você vai criar esse menino, o único menino que não podia dizer não? Filho do Altíssimo. E ela foi criar um menino que não podia dizer não para ele. Claro que ela disse, né? Então, vocês imaginem, menino bem educado igual esse, né? Fino, né? Então, vocês imaginem isso. Maria acreditou. E o quanto nós demoramos a acreditar nas coisas de Deus. A gente quer provas. Então, se é o Senhor mesmo, você podia me dar uma prova, né? Só podia confirmar para mim, confirma para mim se é o Senhor mesmo. Nós somos assim, a gente pede prova para Deus. Imagina, Maria acreditou e por isso se cumpriu. Porque ela não disse sim a Deus uma vez só, não, vocês acham que ela disse sim uma vez só? Cada coisa que ela deve ter passado, que a gente não tem noção, porque ela não deixou a gente saber. Vocês imaginem quando ela estava lá com o menino na casa dela, que ela apresentou esse menino no mundo, né, que apresentou para os reis magos. Eles dormindo sossegado, né? José devia estar cheio de serviço, né? Acordado pelo anjo, fala, José, acorda, levanta. Pega o menino e a mulher e foge para o Egito, que eles estão no seu pé para matar. Coitado do José, gente. Eu brinco, né, gente? Eu brinco. Que carpinteiro tem fama ruim de atraso até hoje, por causa do José. Porque ele deve ter saído correndo, e se ficou alguma coisa que ele estava construindo, ficou no meio do caminho. Dava tempo de avisar quem que estava fugindo de madrugada? Ninguém. Ninguém. Gente, a vida é concreta. Eu acho que eles deviam parar de vez em quando e pensar assim, Maria, o que aconteceu conosco, minha filha? Nossa, Deus só queria casar. A aventura que Deus colocou os dois. Ser mãe do Filho de Deus. Ser pai do Filho de Deus. Porque ele assumiu. Cuidou dos dois e criou os dois. Cuidou de Maria como ninguém, com aquela delicadeza de José. Criou os dois. Ficou lá do lado, defendeu. Imagina o que eles passaram. Aí vai para o Egito. Aí o José não perguntou, aqui, Senhor, quem vai me esperar lá? Como é que é o caminho? Vou trabalhar aonde? Vamos comer o quê? Foi na fé. Porque ele mandou. Mas não diga que a gente viver isso. Isso vai ser um escândalo.
A minha maior inveja dos apóstolos é a frase que está em Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro fala assim, que eu fico enciumado, e fala com Jesus, fala que eu morro de ciúme. Ele escreve assim, o Espírito Santo e nós decidimos, eu falo, morro de inveja. O Espírito Santo e nós decidimos isso. Isso é uma coisa de louco. Tamanha comunhão. Você imagina, mandou, eles levantaram, juntou o que tinha, que devia ser coisa pouquinha, por isso que a consciência é que somos peregrinos. Se a gente tiver muita coisa para carregar, não anda. É muito peso. E a gente tem um apego louco, achando que vai viver aqui. Não vai não, aqui é um pedacinho, né? Para o céu não vai levar nada. Nada serve lá. É outra história, né? Nada serve. Então nós vamos distribuindo por aqui. Então a luta, não podemos ser acumulador, né? Então vamos embora, José. Tem um burrinho para carregar Maria e Jesus, ela com o menino no colo, vamos embora. Eu fico imaginando todas as angústias que devem ter passado no coração dos dois. Eu fico imaginando José, na responsabilidade dele. Lá vão eles, e eu devia olhar para Jesus. Hoje, quando eu vejo um recém-nascido mamando, quando eu vejo uma criança mamando o peito lá no consultório, eu falo, Nossa Senhora, devia olhar para Jesus e falar, como é que esse menino vai salvar o mundo, gente? Como é que vai ser isso? Porque o anjo não explicou nada. Nada, foi embora. E ela esperou 30 anos para ele começar. Nós não damos conta de 2 minutos, porque a paciência já explodiu. Falo, mas eu não estou tendo paciência, está demorando demais. Nossa Senhora esperou 30 anos para aquilo que o anjo falou começar a se esboçar diante dela. Porque Jesus estava ali. E nesse momento, nesses 30 anos, ninguém viveu tamanha interioridade, tamanha proximidade. Ninguém conheceu Jesus mais do que ela. E com isso ela te convida aqui. O que Nossa Senhora está te convidando agora? Nisso que eu estou falando. O que ela te propõe? Você tem o que com Jesus? Intimidade. Ela foi íntima dele. Quantas refeições partilhadas? Quantas noites de sono? Quantas conversas? Chamando ele lá na carpintaria para poder conversar, para poder comer, levar uma água para ele, levar alguma coisa para ele comer. Ele foi humano. Ele ficava levitando, que não ele trabalhou. Porque senão o povo acha que Jesus estava levitando. Não, trabalhou. Imagina a tamanha intimidade. Já imagina o que foi conviver com ele ali, rindo com ele, comendo com ele, esperando ele tomar banho, conversar com ele. Pode imaginar o que foi isso? Coisa de louco. É viver no paraíso aqui na terra. Com José, o grande amor. E com Jesus, ela viveu. Né? Isso aqui. Eu fico imaginando que o coração dela, um dia nós vamos saber, né? Devia ficar apreensivo de imaginar como é que vai ser isso, né? O que vai acontecer com esse menino? Esse menino que está crescendo, louco para poder sair das asas, né? Poder falar tudo que o pai revelou e ele guardando. E Jesus tem escrito na palavra que ele era submisso, né? Então ele ficou ali, né? Sob as asas dela, né? Guardado com ela. Fico imaginando o nível de conversa que devia ser. Ali. Então Maria nos convida à intimidade. E ela nos convida porque, eu fico imaginando, cada vez que ela colocava, tem um livro, Mística Cidade de Deus, quem já leu? Ninguém? Esse livro foi escrito por uma freira na Espanha, que foi preparado 20 anos por ela e por Jesus para que escrevesse. Espetacular esse livro. E esse livro conta tudo, assim, de Nossa Senhora, né? Toda a criação. Lá vocês vão ler que fala que Deus nos amou e nos criou e sonhou com cada um de nós antes da criação do mundo. Vocês vão ler essas coisas, que vocês acham que eu deliro quando eu falo isso para vocês. E que Nossa Senhora, quando ia amamentar Jesus, ela beijava os pezinhos dele, que ela não tinha coragem de beijar o rosto dele. Ela beijava os pés dele e pedia permissão a ele para alimentá-lo. Pode imaginar o que é isso? Ela alimentava o autor da vida dela. O autor do mundo estava nos braços dela. Então eu fico imaginando, se hoje quando eu vejo uma mãe amamentar, a gente fica igual, e hoje um bebê amamentava e olhava para a mãe e ria para a mãe. Aí eu falei com essa mãe, sabia que Nossa Senhora amamentou Jesus? Amamentou. Todas as mães têm problema de amamentação, mandar-se rezar para Nossa Senhora ajudar a amamentar. Sempre dá certo, né? Então eu falo, peça a ela para te ajudar. E a gente ficava contemplando, olhando aquele menino mamando, e ele rindo. Falo, quantas vezes Maria deve ter olhado, contemplado Jesus nos braços dela. Deus nos braços dela. Vocês conhecem essa passagem de Santa Rita, de Santa Clara? Vocês assistiram o filme de Clara? Vou pôr vocês para estudar, ler, né? Clara, não? Clara e Francisco?
Então, Clara, na época de Francisco, assim, quase que todos os homens foram para o mosteiro com São Francisco e quase todas as mulheres foram com Clara. A prima de Clara, a irmã de Clara, a mãe de Clara, foi todo mundo para o mosteiro com Clara. E Clara, na noite de Natal, estava doente. Vocês não viram isso no filme? É lindo. E aí, Clara estava doente. E, de repente, a mãe dela acorda, dormiu no mesmo quarto, e Clara não está na cama. E eles começam a procurar, cadê Clara? E começam a escutar um choro de um bebê. E estava nevando, muito frio. Escutando um choro de um bebê e procurando, abrir as portas, ver se não tinha um menino na porta do mosteiro. E não acharam. E procurando Santa Clara. E aí eles vão andando dentro do mosteiro e percebem que tem na capela uma luz intensa. E quando eles chegam lá, e a filmagem é maravilhosa, Clara está de costa, de frente à cruz. Só que quando filma a cruz, está vazia. E quando Clara vira, o menino Jesus está nos braços dela, vivo. Eu não gosto de falar, porque é de chorar. É uma cena que é um impacto, né? Aí eles ajoelham e vão adorá-lo nos braços dela. Então eu fico imaginando Nossa Senhora o tempo todo que carregou esse menino. E ficava contemplando ele enquanto mamava. O que Nossa Senhora nos convida? Já convidou a intimidade, e agora convida a adorar Jesus. Eu vou morrer falando isso para vocês, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento. É Jesus vivo. O dia que a gente descobrir que ele está vivo ali, não cabe de gente para entrar. Você imaginou? Você pode conversar no pé do ouvido dele e falar, Jesus, queria falar um negócio com o senhor. Né? Tem que falar, que ele é vivo. Há uns meses atrás, desde o ano passado, meu marido está falando comigo, ele falou, você precisa aposentar, minha filha, é do hospital, né? 32 anos de hospital. Tem que aposentar. Eu falei, não, Jesus me deu a carta de aposentadoria e não mandou aposentar. Vou trabalhar. E aí ele falou, mas você podia entrar com os papéis de aposentadoria. Entrou, imagina, deu todos os problemas possíveis, né, claro. Eu falei, lá que você tem para lá, né? Não preocupado com isso não. Aí, uns dias atrás, deve ter um mês atrás, ele falou comigo, sua aposentadoria não vai sair. Vai não. Então tá, ué. Ele falou, falei, então tá, vamos ver o que resolve. Aí, fui para a adoração, né? Aí falei com Jesus, antes da gente começar, né? Tem um assunto, uma pendência para falar com o senhor. O senhor está escutando essa história da aposentadoria, né? Você já sabe até de cor, né? Pois é, até essa pendência. Cada hora eles falam que tem um problema na aposentadoria. Então, eu queria falar com o senhor, que eu vou deixar isso nas suas mãos. Mas absolutamente entregue. Porque eu queria que o senhor olhasse com os seus olhos. Para o senhor ver se é justo, se não é justo, se está certo, se não está certo. Quem sabe tudo o senhor, minha vida na sua mão, que o senhor fizer, está tudo certo. Se o senhor achar que eu tenho que aposentar, ou se você falar não é não, está tudo certo. Não toque mais nesse assunto, está entregue, assunto cerrado. É assim que eu entrego. O próximo assunto. Agora eu vou começar a minha adoração. Isso eu só vim fazer uma entrega oficial do assunto, que se tem alguém que manda, é o senhor. Eu só faço o que o senhor quiser. Esqueci completamente do assunto. Esqueci, entreguei, esqueci. Aí semana passada meu marido falou assim, nossa, a aposentadoria saiu. Eu falei, espetáculo que é Jesus, deixei entregue. Ele achou que deveria ser assim, assim foi. Né? Então aprender que você conversa com quem te escuta, porque é vivo, tem ouvido, sabe de tudo. E conversar com ele é bom, porque é resumido, porque já sabe mesmo, você não fica enrolando, não. Você já fala, sabe aquele negócio, tem hora que eu falo com ele, sabe aquele negócio que o senhor viu ontem? Sabe aquele negócio que o senhor viu ontem? Claro que ele sabe. Só ele sabe. Só ele sabe. Isso que é apaixonante, é doce. Então Nossa Senhora falou, vai adorar ele. Esse é o caminho. Como é que nós vamos dar conta se eu não acolher esse amor que Deus me deu, se eu não tomar consciência que não essa missão tão grande de Nossa Senhora, mas Deus tem uma missão para cada um de nós, se eu não acolho isso na minha vida, esse amor incondicional de um Deus que me criou por amor, e que cada um de nós tem um papel no projeto da salvação de Deus. Ao que a gente chegar diante dele, nós vamos morrer de vergonha, eu falei isso com vocês. Eu falei, querido, eu queria que você fizesse isso para mim. Esse não era igual o de Maria, porque Maria era dar Jesus para o mundo. O seu não, o seu é outro, o meu é outro, cada um é um. Mas cada um de nós tem um papel que é único aos olhos de Deus. Mas nenhum é melhor que o outro. Para de ficar comparando uns com os outros. Esse negócio vai matar uns aos outros. É o olhar estrábico que Jesus censura a Marta. Marta, eu estou olhando para a vida de Maria. Se Maria quer ficar aqui ajoelhada e rezando, deixa ela. Vai fazer o seu papel, vai fazer comida para esse tanto de homem que chegou. E pronto. Hoje nós estamos na sociedade do olhar estrábico.
As adolescentes falam comigo, tia Filó, não dá tempo de tomar café da manhã, não. Mas vocês não estão levantando com mais de 1 hora para chegar na escola? Não dá tempo, porque tem que maquiar, tem que arrumar o cabelo, adolescente. Aí eu falei, mas por que não dá tempo? Não é isso, não. Eu vou explicar por que não dá tempo. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês abrem o olho? É falar, benção, pai, estou à sua disposição? Aí eles começaram a rir. Não, tia Filó, o que vocês estão fazendo? Posso falar? Olhar o Instagram, né? Olhar a vida do outro, o que ele está fazendo. O que você tem com isso? Por isso que não dá tempo. Por isso que a vida não dá tempo, porque a gente está ocupado com a vida do outro. Então nós temos que aprender de Nossa Senhora a viver para Deus. Somente para Ele. Hoje nós podemos continuar gerando Jesus para o mundo. Hoje eu posso ser mãe dele. Você também pode. Não fisicamente, nunca mais. Mas espiritualmente todos nós podemos ser mãe de Jesus. Eu posso gerar Jesus de novo em mim. Pela palavra que eu acolho. Eu recebo ele vivo, eu gero para dar Jesus ao mundo. É isso que o mundo está esperando de cada um de nós. Então ela falou, mas se você não tiver intimidade com ele, se você não adorá-lo, se você não escutar para obedecer, você vai dar o que para o mundo? Nada. Compreende? Então primeiro eu tenho que, da mesma forma como ela foi em direção ao outro, ela foi em direção a Marta, não. A Isabel, da mesma forma, tem quantas Isabéis nesse mundo para a gente poder ir atrás? Quantas pessoas estão esperando que a gente leve Jesus vivo? Não é uma história, eu ouvi falar que Jesus um dia nasceu, não é falar, Jesus vivo que eu encontrei hoje, que eu recebi, que me alimentou, que me sustentou, que caminha comigo, que me iluminou e que falou isso. Nós temos que ter ousadia, a fé tem que ser ousada, como diz Jesus. Jesus faz para uma mística, seja ousada, porque o amor é ousado. Não podemos ter medo de assumir a nossa fé. Não podemos ter vergonha de dar testemunho de quem cremos, assim como ela. Então, como é que nós vamos, quando ela nos convida, né? Ela convida a cada um de nós, né? Que a gente seja de verdade adorador. Um absurdo. A gente ser católico, cristão, tem ali ó, uma presença do universo. A gente paga uma fortuna, não tem nada contra psicólogo, psiquiatra, ama eles todos, tem nada, cada coisa no seu lugar. Mas ali, ó, de graça. Vem cá e conta para ele o que está te atormentando. Só ele tem a solução. Perfeita, perfeita. Você fala, nunca pensei nisso. Claro que não, quem é Deus é Ele. A gente tem que ter humildade. A gente tem que largar de autossuficiência. Não damos conta de nada. Não sabemos nem o próximo segundo. Mas sabemos que Ele é Deus. E que Ele pode todas as coisas. Então a gente fica remoendo o problema, tirando energia, perdendo tempo, preocupado. Ocupado antes, nem aconteceu. Por quê? Porque eu não contei para ele. O dia que você contar para ele, eu falo, então agora só fica com esse problema, vou resolver outra coisa. Pois é, já entreguei, está entregue. Por que eu vou ficar preocupado se Deus vai fazer ou não vai fazer? Claro que Ele vai me orientar. Por quê? Por que Ele não vai me negar? Por que Ele não vai me negar uma resposta? Porque Ele me ama, vocês têm que ter firmeza nisso. Vocês não podem duvidar desse amor. Enquanto vocês duvidarem, vocês não têm coragem de andar. É igual menino. Criar menino é assim, você pega o menino numa montanha e leva ele para outra ponta. E embaixo é um precipício. E o menino tem que atravessar. Mas para o menino atravessar essa ponte, ele só atravessa se tiver batente de um lado e do outro, que são os limites que os pais põem. O menino vai chutar, ele vai querer derrubar, mas não cai, porque está firme. Aí o menino atravessa. Se você tem consciência que é amada, que é amado por Deus, e que ninguém te tira dele, medo de que você está tendo de andar na vida? Por que não acredita nisso? É, porque acreditaste, Maria, isso aconteceu com você. Mas a gente fica assim, mas será que ele me ama mesmo? Eu não mereço. Quem merece, gente? Enquanto vocês não merecem, eu acho que eu sou filha única, né? Se vocês acham que não merece, filha única. Sem nenhum problema com isso. Olha que ele grita, me ama, que delícia saber que você me ama. Merece, não, de jeito nenhum, mas ele resolveu me amar, que delícia. Vou recusar esse amor? Nunca. Eu acolho esse amor, recebo. Falo com ele todo dia, não sou digna. Só conhece a minha fé, miserável. Porque se fosse o tamanho do grão de mostarda, eu tinha feito miséria no mundo. Mas deve ser menor que o grão, menor que o menor grão de mostarda, meu filho. Mas eu creio, aumenta a minha fé, eu falo isso com ele todo dia. Falo com ele, me mostra que eu não presto para nada. Mostra o tanto que eu sou uma leprosa. Mas eu estou aqui para o Senhor me curar, porque eu creio. É assim todo dia na cabeça dele. Uma hora vai me dar, né? Vou conseguir tudo que eu preciso, das graças espirituais que eu preciso para chegar no céu. Então é isso que Nossa Senhora nos convida.
que nós temos que assumir esse amor de Deus por nós. Assumir, acreditar. É isso. O que Deus quer? O melhor na minha vida. Deus tem uma missão para mim, para você, para cada um de nós. Então eu correspondo a esse amor de Deus. Como? Como que Maria correspondeu ao amor? Sendo obediente. E obediente até a cruz. Cada vez que eu medito a paixão, é uma luta. Ver ela andando atrás dele, atrás da flagelação. Vocês assistiram o filme do Mel Gibson? Né? E se vocês lerem, isso está naquele livro do Cordeiro, que é esqueci, Catarina Emmerich, né? Que era uma mulher que viveu não sei quantos anos só com Eucaristia por dia, que ela descreve toda a paixão dele, que é de morrer, os detalhes. Maria atrás do sangue, olhando onde é que estava o sangue dele. Isso é brincadeira, uma mãe vendo aquilo tudo. Ela viu ele carregando a cruz. Ela viu ele ser pregado numa cruz. A elegância de Nossa Senhora no sofrimento me deixa impressionada. E sempre quando acontece alguma coisa difícil, eu penso nela. Eu falo na sua elegância. Na forma como a senhora sofreu. A senhora foi até o fim dizendo sim a Deus. Até o fim, quando colocaram ele morto no seu colo. E a senhora devia lembrar de Gabriel. O anjo Gabriel falou com ela: o reino dele é eterno, não tem fim não. Ó, é morto. O que ela sabia que ia acontecer? Nossa Senhora foi a primeira que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo e ela acreditando, porque estava acontecendo. O que ela já sabia de antemão? Nada. Ela murmurou? Não. Xingou? Não. Bateu nos discípulos? Não. Bateu naqueles guardas ordinários? Não. Perdoou a todos. No filme do Mel Gibson é impressionante, que quando termina a crucificação, que ele é colocado de pé, ela abre a mão e solta aquele tanto de pedra que ela estava apertando naquele momento. Ela foi corredentora com ele. Ela sofreu com ele. Porque ela era a única que sabia quem ele era. Eu não consigo imaginar a dimensão da dor dela. Mas cada vez que eu coloco um menino para morrer nos braços de uma mãe, eu vejo ela de novo. E falo com as mães, a única mulher que entende a sua dor nesse momento é Nossa Senhora. E somente ela poderá te dar a força necessária para devolver seu filho a quem pertence. Então a vida exige de nós testemunho real. Eu não posso viver uma coisa que eu não creio. Então primeiro eu me encho de Deus. Primeiro eu respondo a Ele. Depois eu vivo na minha vida como ela viveu a resposta de tudo isso. Então, o mundo está olhando para você, esperando o seu testemunho. De que quando a vida está pelo avesso, você continua dizendo, eu creio. Mas está tudo escuro, mas eu creio, porque Ele é a luz, e Ele irá iluminar na hora certa. Nós temos que largar de ser cristão meia boca. O mundo está precisando de gente mais ou menos, não. Nós estamos precisando de gente de verdade, fé de verdade. Ter coragem de assumir a nossa fé, mesmo está tudo do avesso mesmo. Porque hoje a gente andar como cristão, fala isso com Jesus todinho. Criar filho como cristão é igual andar num barquinho a remo, bem simplesinho, com 2 reminhos, cruzando em alto mar com o transatlântico, jogando água no sentido contrário. Para te matar, te afundar. E você continua levantando o remo, falando, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente, bem antigamente, quando eu lia a palavra, Jesus falava assim, fala, né? Está escrita a palavra. Será que quando eu voltar eu vou encontrar fé no mundo? Eu falava, Jesus, você é tão exagerado. Pois hoje eu falei com ele, menino, você é danado. Estou achando que a situação vai ser fácil, não. De encontrar alguém com a bandeirinha escrita assim, Jesus, né? Porque o resto acabou. Não está brincadeira. Então, se a gente não entrar na escola dela, nós temos que pedir a Nossa Senhora para deixar a gente ser matriculado na escola dela. Eu matriculei tem uns anos, uma luta. Eu falo com ela que eu sou a filha dela, daquele menino. Sabe aqueles meninos que levantam de manhã com esse cabelo que não penteou? Mas aquele cabelo desse tamanho que não abaixa fácil. Eu sou aquela. Aí eu falo com ela, sabe aquele menino dos cabelos desalinhados? Sou eu. A senhora está tendo um trabalho louco para alinhar meus fios de cabelo e me levar para o rei. A situação não é fácil, não. Por isso que eu ainda não fui. Ela está pelejando comigo.
A luta. Eu estou inscrita na escola dela. Falo com ela, a pior aluna chegou. Não é fácil? Andar no passo dela. Né? Mas como Nossa Senhora tem paciência conosco, como que ela quer cuidar de cada um de nós, porque Nossa Senhora não quer nada para ela, não. O que ela falou nas bodas de Caná? Hoje eu estou terrível com vocês. Vocês estão estudando nada da palavra de Deus. Estou pondo vocês para ler. Fazei tudo o que ele vos disser. Nós estamos fazendo? Ainda bem que tem coragem de dizer. Fazei tudo o que ele vos disser. Se a gente não obedecer a Deus, depois reclama de quê mesmo? Obediência. Ela foi o modelo da obediência inteira, total, entregue, vida entregue. Entregou tudo a Deus. Nós nem aconteceu qualquer ameaça de um sofrimento, de falar, ô Senhor, a culpa que é comigo, eu não mereço. Eu fico imaginando que depois de todo aquele sofrimento na cruz, ali que ela viu tudo, e ela achou que ela ia ser só mãe de Deus, Jesus entrega a humanidade para ela. Como não bastasse, que ele não deu trabalho, tadinho, mas a humanidade, somos nós, fomos entregues a ela. Imaginou a luta dela? A gente bem que está precisando de aliviar a luta dela. Eu já falei que ela só vai descansar o dia que ela puser todo mundo no céu, fechar a porta lá com o pai, trouxe todos. Luta. Fácil não. Para Nossa Senhora, primeiro com um bando de crise que a gente não recorre a ela. Eu fico imaginando assim, que ela continua agarrada nele e ele nela. Vai largar que dia? O amor, o laço de amor, ele não acaba, gente. Se nós que somos mortais, o laço de amor não acaba. Você enterra um filho, você vai esquecer que dia? Nunca. Enterra um pai, vai esquecer que dia? Nunca. Se o laço de amor não acaba, você imagina o dela com ele. Nunca vai acabar. Então, está colado, onde está um, está o outro. E Jesus fala que ele tem muito prazer em dar a ela, dar através dela, pelas mãos dela, as graças que a gente pede. Então, a gente não sabe nem rezar, a gente não sabe falar nada. Então, eu gosto muito que sou do interior. Meu pai era muito bravo. E era uma luta. Às vezes a gente queria ir num baile, uma coisa, falava assim, ô mãe, pede o pai para mim. Nessa história? Mãe, pede o pai para mim. Que a mãe tinha um jeito de chegar no pai. Se a gente chegasse, você falava, vai não. Não tinha nem negociação. É assim que a gente tem que falar com ela. Pede ele para mim. Seja minha intercessora. Seja minha mãe. Cuide de mim. Né? É assim. Me esconde debaixo do seu manto. Me protege do mal. Porque os demônios têm pavor dela de São Miguel. Pavor, só do nome. Mas eu até gostaria que vocês lessem foi as gravações, depois virou livro, que foi permitido ser gravado, que foram os exorcismos de um grande exorcista do Vaticano, né? Isso foi autorizado pelo Papa, Padre Gabriele Amorti. Eu tenho os livros dele, você pode olhar no Google, e é interessante como é que, durante o exorcismo, né, tem todo o processo, os demônios falam, quem dera eles pudessem voltar a sentir o amor dela. Quem dera pudesse sentir. E que se ela pudesse chorar no céu, a terra estava inundada, tanto que ela chora por nossa causa. De preocupação de mãe. De mãe. Então a gente está precisando de facilitar a vida da mãe. Fala que Jesus deixou como testamento, né, porque você sabe que a gente só abre o testamento depois que a pessoa morre, né? Então essa semana nós estamos lendo o testamento de Jesus. Ele mandou amar. O amor é para poder treinar. Então ela é o nosso caminho. De aprender a amar Deus acima de todas as coisas, como que ela amou. Ela escutou, aceitou, acolheu, respondeu com obediência e dividiu. E entregou. Entregou Jesus para nós, né? E hoje a nossa missão é compartilhar aquilo que você vive. Compartilhar esse Deus que é maravilhoso. Compartilhar. Compartilhar essa mãe. Então, se você não tem uma experiência com a Nossa Senhora, eu queria te sugerir, experimente. É espetacular. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer, dizia São Bernardo, que alguém tenha pedido alguma coisa a Nossa Senhora e tenha sido por ela negado. Se fosse vocês, experimentem enquanto há tempo. Que bom. Então, não deixem de usar esse canal da graça.
Porque Maria é um canal de graça de Deus para nós. Como ela foi mulher como a gente, foi humana. Deve ter sentido medo, tanta coisa. Me ensina a perdoar, só não matou nenhum discípulo que fugiu. Só não xingou eles. Só não falou com eles. Oh, você sumiu aquela hora que meu filho estava. Vocês sumiram, hein? Agora que ele está ressuscitado, vocês estão aí, tudo bacana. Achando a vida boa. Ela não falou isso. Ela ficou com eles. Ajudou, encorajou, pôs essa turma de pé. Deve ter feito comida delícia. Falado, vamos comer. Larga de bobagem, vamos firme. Deve ter dado coragem para esses homens andarem. Colocar todo mundo de pé. Esse é o papel dela, ela continua nos colocando de pé. Ela continua dizendo para nós, fazei tudo o que Ele vos mandar. Ela continua falando com cada um de nós, entregue Jesus ao mundo. Quando a gente comunga, diz um santo, a partir daquele momento que a gente recebeu Jesus vivo, a gente é como um dragão. É que a gente não acredita. Porque não acredita, a gente era capaz de incendiar o mundo, quando eu estou recebendo Jesus vivo. A gente não acredita, né? A gente duvida, acha que é pão, que é a luta, né? Mas não é pão, é Jesus. Então, até a gente conseguir viver isso, a gente precisa dela. Até chegar no céu. E eu digo para vocês, o caminho do céu é estreito. Não é largo, não, é estreito. E vamos pedir a Nossa Senhora, que eu brinco que o que vai, a escada que vai nos fazer subir é o terço. É os degraus. Vocês vão rezando o terço com ela, para poder menos o dia de purgatório. Quero ir para o céu. Vai rezando. E é tão interessante, né, que Nossa Senhora pediu que a gente rezasse o terço tem um século. Só para observar a obediência dos filhos. Quantas famílias têm rezado o terço? E ela disse assim, as famílias que rezarem o terço, todos os dias eu vou lançar um manto. E vamos evitar alguns problemas. Até parece que ela estava vendo, né? O que está acontecendo hoje. Quantas famílias sofrendo com os adolescentes? Se não é anorexia, bulimia, se não é bulimia, é tentativa de autoextermínio, se não é isso, é ansiedade, se não é isso, é depressão, não tem condição. Hein? Já apaga incêndio o dia inteiro. Mas menos Deus. Então nós precisamos de nós que cremos. Nós que já vivemos a experiência com Jesus vivo, precisamos testemunhar isso. O caminho é ela. Se vocês não são consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Montfort, eu queria convidá-los a consagrar. Quantos aqui são consagrados? Pouca gente. Esse método de São Luís Maria Montfort. Não. Fazer a consagração diante do sacerdote, assinar. Ótimo. Então, retome. Retome. Então, retomem. Quem não conhece isso, leia. Isso foi ditado por Nossa Senhora, São Luís Maria Montfort. Tudo que é dela fica desaparecido. Ficou desaparecido durante um século. Custou a ser reencontrado. Então, vamos começar a rever o nosso caminho. A proposta e o pedido de Jesus é, amem. Nós precisamos de aprender a amar. Não é o amor daquele que me ama, não. É do amor daquele que me prejudica, daquele que fala mal de mim, daquele que quer me matar. É do inimigo. O amor de Deus é um amor que desafia. Mas se não nos desafiar, a gente não sai do lugar. Nós precisamos de crescer espiritualmente. Comece a pensar, a hora que eu chegar diante de Deus vai ser tão pequeno, tão irrelevante. Né? Então pense na sua caminhada. Pense na sua relação com Nossa Senhora. Pense quanto que você tem de verdade se espelhado nela. Nossa Senhora é o espelho da igreja. Ela é um espelho. Ela foi uma tabuinha que Deus escreveu o que Ele quis. Eu fico pensando quantos obstáculos a gente faz para Deus, para que Ele não possa fazer na nossa vida o projeto maravilhoso que Ele tem. Quantos empecilhos nós temos colocados para Deus. Então hoje eu quero que vocês pensem nisso. O amor que Nossa Senhora vai nos dar o caminho é, eu acolho o amor de Deus, eu respondo a esse amor e eu compartilho esse amor. É isso que nós temos que aprender com ela e que ela nos ajude. O que nós estamos vendo aqui, tem as freiras aqui hoje conosco,
elas só de chegar, elas dão testemunho de quem elas pertencem. Só pela forma delas estarem vestidas, todo mundo sabe a quem elas pertencem. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos atos, com o nosso comportamento, a quem pertencemos. Então, que Nossa Senhora, como mãe, né, que hoje, nesse momento, né, o olhar de mãe é o olhar que mais parece com o olhar de Deus. Porque ninguém engana a mãe. Tenta, né? Mas mãe sabe o passo do filho. A mãe sabe se o filho está triste, se o filho está preocupado. O que aconteceu? Nada. Eu sei o que aconteceu, meu filho. Até de pôr a chave na fechadura, a mãe sabe que tem uma coisa errada com o filho, né? Nossa Senhora nos conhece como ninguém. Ela é mãe. Hoje nós vamos pedir a ela, vou encerrar pedindo a ela, que lance o olhar sobre cada um. Cada um aqui, né? Como nossa mãe, né? Que ela lance o olhar sobre cada um de nós. E nesse momento, que ela está diante de Jesus, interceda junto a Ele por cada um. E fala com Jesus assim, ali precisa de tal graça espiritual. Ali precisa de tal graça. Ali precisa de muita graça. Ali precisa disso. Ela vai contar para ele o que nesse momento hoje nós precisamos para conseguir viver. Isso que Jesus nos desafiou a viver. O amor. E Jesus é tão doce que ele disse, amarás. Ele não falou, vocês são obrigados a amar. Ele disse, amarás. Olha o tempo verbal que ele colocou. Porque ele é doce. Então, na verdade, o que ele quis dizer, eu creio que um dia vocês serão capazes de amar, como eu os amei. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, doce mãe, que nessa noite, né, ela interceda por mim, por você, e por quanto você pedir a ela, que ela interceda por nós, para que um dia a gente possa estar todo mundo junto dela, imaginou? Com ela, no céu. Ave Maria.